Gitano, As Vidas do Cigano Rodrigo. Osmar Barbosa pelo Espírito Rodrigo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Para o Conde Jorge, eles são ilustres pela importância emocional e não pela importância de tesouros. Ah, balela, vá, então, vá e leve-os, pois estão com um mau cheiro insuportável. Venham, meus jovens, vamos providenciar tudo para vocês. Deixe esse imprestável aí sozinho. Rodrigo e Tirá ficaram bem incomodados com toda aquela situação delicada. Mas Lia buscou apaziguar aqueles sentimentos sendo bem atenciosa e simpática, parecendo até que recebê-los e explicar todos os detalhes do castelo lhe distrairia e serviria de válvula de escape para a enorme tristeza que tinha no peito pela morte de Lida. Ela então os levou até as dependências dos criados. Chegando lá, depois de mostrar cada detalhe aos dois, deixou que eles tomassem um bom banho e trocassem aquelas roupas sujas e rasgadas por outras novas e cheirosas que foram providenciadas. A noite caiu suave como um manto esvoaçante de seda lilás sobre o céu de Nicomédia. As estrelas surgiram como pequenas gotículas de cristal espalhadas pela imensidão escura dos céus. Jorge estava em seu escritório cuidando de diversas providências que estavam pendentes aguardando pelo seu retorno de viagem. Depois que fora nomeado conde do exército romano, Jorge passava cada vez menos tempo em sua casa. Chegou a sentir certo remorso pelo tempo que deixou de conviver ao lado de sua mãe, por outro lado, não acredita no acaso e sabe que se tudo isso aconteceu desta forma era porque havia de acontecer. Marques entra em seu gabinete e interrompe seus pensamentos, Senhor Conde. Sim, Marques. Já foram providenciados todos os preparativos para o funeral da senhora Lida. A cremação está prevista para amanhã às 11 horas da manhã. Obrigado, Marques. Não tem de quê, senhor. Preparei-lhe um jantar especial. Sim, já estou indo para a sala de jantar. Onde estão Rodrigo e Tirá, os jovens que chegaram em minha companhia? Estão nas dependências dos empregados, senhor. Disponibilizamos um quarto para os dois na ala de serviço. Como assim? Claro que não. Marques, por favor, vá de imediato e convide-os para se juntar a mim no jantar. Não é para eles serem tratados como empregados. Lia entendeu tudo errado. Eles devem ser tratados como meus hóspedes especiais. Dê a eles 2 dos quartos dedicados para este fim no segundo andar. Sim, senhor, perdoe-me. Mesmo contrariado com a orientação recebida do conde, Marques dirigiu-se rapidamente ao quarto de Rodrigo e Tirá para desfazer o mal-entendido e informá-lo que o conde os convidava para o jantar. Rodrigo e Tirá, com licença. O conde Jorge da Capadócia os convida para jantar com ele na sede central do castelo. E, por favor, arrumem também suas coisas, pois recebi orientações para acomodá-los em outros aposentos no segundo andar do castelo. Obrigado, Marques, já estamos indo. E já tentando evitar algum problema caso o conde viesse a saber como ele havia tratado os 2 ciganos anteriormente, Marques buscou dirimir as rusgas em relação ao ocorrido. Inclusive, gostaria de pedir-lhes desculpas pelo ocorrido nesta manhã, sinceramente não sabia de vosso prestígio junto ao conde da Capadócia. Depois do consentimento e compreensão dos irmãos, Marques então se afastou rapidamente pelo longo corredor que separava a ala dos empregados da sede principal. Vamos, Tirá, arrume-se logo. Estou faminto. Nós vamos jantar com o conde da Capadócia, irmã. Tirá estava triste e preocupada. Talvez estivesse ainda consternada com a situação que os dois passaram com Marques. Não estou com fome nenhuma, Rodrigo. Deixa de ser boba e vamos comer logo. Não fique assim preocupada. O conde me parece ser um bom homem. Estou assim também porque estou com saudades do papai. Só de pensar no que será de mim daqui para frente me desespero. Fique tranquila, minha irmã querida. Cuidarei de você pelo resto de minha vida. Você não precisa se preocupar. Eu sei, meu irmão. Mas o que vamos fazer? Nunca ficamos presos a lugar nenhum e tampouco as pessoas. Principalmente aquelas que não conhecemos direito. Essa gente é estranha, tem hábitos estranhos.
Nós não pertencemos a este lugar. Confie em mim. Vai dar tudo certo. Agora vamos comer, vamos. Vamos jantar juntos e depois descansar. Antes disso não devemos decidir nada. De barriga vazia, cansados como estamos, será uma decisão precipitada, você não acha? Não sei se devemos, Rodrigo. Não sabemos onde estamos nos metendo. Além disso, nem teria como eu ir já que mal tenho roupas. Não tive tempo de pegar quase nada antes da batalha e depois, muito menos. E essas roupas que nos deram é de serviço, para trabalhar. Espere aí então, falarei com a Lia. Ela vai te ajudar. Não, não faça isso. Estou muito envergonhada com isso tudo. Bobagem, Tirá. Espere que volto já. Rodrigo saiu à procura de Lia. Senhora Lia, com licença, posso lhe falar por um segundo? Sim, meu jovem Rodrigo, claro. O que desejas? Disse Lia, sempre carinhosa e recebendo-o com toda a atenção. Minha irmã Tirá. Ela está com vergonha de todos aqui. Quando nosso grupo foi atacado não tivemos tempo de pegar quase nada. Agora o conde nos convidou para jantar no castelo. Minha irmã está preocupada por não ter vestes apropriadas para a ocasião. Com um sorriso no rosto, Lia acalmou Rodrigo dizendo que isso era muito fácil de resolver. Foi rapidamente na sede central e buscou 2 belos vestidos para Tirá. Olhe, Tirá, veja estes vestidos que eu trouxe para você. Veja se você gosta, disse Lia com um sorriso contagiante no rosto. Desculpe-me, não quero fazer desfeita, mas é que não são roupas ciganas. Desculpe, minha jovem, mas roupas ciganas nós não conseguiremos. Ao menos em um espaço tão curto de tempo. O que tenho são essas que sei que ficarão muito boas em você. Por que você não as experimenta e me diz? Deixe de bobagem, Tirá. Use essa roupa mesmo. Esse vermelho é o mais bonito. Olhando rápido até parece roupa cigana. Provocou Rodrigo querendo logo ir para o jantar por estar com muita fome. Experimente, minha jovem. Se você não gostar, veremos o que podemos fazer. Lia reforçou. Tirá foi então até a parte do vestiário do quarto, toda cabisbaixa, por temer desrespeitar seus costumes ciganos. Ao voltar, deixou os 2 extasiados. Estava simplesmente linda. Uma verdadeira mulher denunciando as curvas de seu corpo delineado pela juventude de adolescente. Cabelos lisos, negros e soltos, exatamente como os de sua mãe, lhe garantiam uma beleza fora do comum, juntos a seus olhos azuis expressivos, com toda a vibração de um olhar cigano. Nossa, eu não imaginava que você era tão linda assim, confessou Lia, ainda estupefata com aquela beleza selvagem e exótica de uma cigana na flor da idade. Ela é linda mesmo, né, Lia? Você precisa vê-la bailando na festa cigana. A tribo inteira parava para ver. É indescritível. Uma coisa linda mesmo de se ver, sabe? É mesmo? Pois sim, meu jovem Rodrigo, sua irmã é uma bela dama. Vamos, Tirá, o conde está a nos esperar. Embora muito envergonhada, Tirá segue com o irmão para a sala de jantar onde Jorge os aguarda. Ao vê-la chegando à sala, Jorge levantou-se e sentiu um furor em seu coração. Não conseguiu disfarçar a emoção que sentia ao encontrar tanta beleza em uma só mulher. Os olhos dos 2 se encontraram por alguns segundos antes que Tirá abaixasse o rosto de forma tímida e envergonhada. Mesmo para um conde que estava acostumado com as mais lindas mulheres da corte e das viagens por toda a Europa, Jorge sentiu-se profundamente encantado com aquela beleza cigana peculiar e com traços fortes. Aproximou-se de Tirá, e com leveza levantou seu rosto tocando levemente em seu queixo. Ao encontrar novamente seu olhar, agora mais de perto, lembrou-se do mesmo olhar que trocaram no momento em que se encontraram pela primeira vez, ainda no acampamento dizimado. Boas noites, conde, disse Rodrigo já envergonhado por estar ali acompanhando a cena de romance entre os 2. Boas noites, jovem Rodrigo. Como estão? Tudo bem? Jorge ficou meio embaraçado com os minutos que demorou em recobrar os sentidos depois de ver Tirá e tentou se disfarçar. Sentem-se. Vou pedir que comecem a servir as bebidas e o jantar.
Ah, e por favor, não me chamem de conde. Para você sou simplesmente, Jorge. Sim, senhor, a partir de hoje o chamaremos de Jorge, concordou Rodrigo. Já à cabeceira da mesa, espaço reservado para o dono da casa, e com os irmãos em cada lado se acomodando e olhando sorridentes para ele, Jorge puxou assunto. Como está encantadora, minha jovem Tirá. Obrigada, senhor. Lia me emprestou estas roupas. Muito bem escolhidas por sinal. Vocês estão com fome? Sim, estamos. Muito, disse Rodrigo. Então, vamos dar início ao jantar e resolver logo essa questão. Jorge demonstra alegria em ter a companhia de Rodrigo e Tirá, apesar do momento difícil pela perda de sua mãe. De certo modo, aqueles dois jovens traziam um sopro de esperança e renovação para aquele grande castelo, que já vira dias melhores. Grandes festas foram organizadas ali pela família de Jorge. Obviamente, o assunto do falecimento de Lida não foi pauta do jantar. Evitando falar das tristezas, que não foram poucas nos últimos dias, Rodrigo contou a Jorge histórias das viagens que fizeram com seu pai e sua mãe. Conversaram alegremente sobre os lugares, os costumes locais, as comidas e, claro, sobre cavalos, tendo em vista a paixão em comum que os dois nutriam pelos animais. Jorge estava encantado não apenas pela beleza de Tirá, mas também pela desenvoltura e inteligência emocional do jovem Rodrigo. Um jovem carismático, sensível, emotivo e do bem, que já havia vivido tantas aventuras em tão pouco tempo de vida. Após a refeição, caminharam até o grande salão principal do castelo para um último aperitivo antes de dormirem. Jorge serviu uma dose de licor de menta, bebida bem costumeira por aqueles territórios e preparada artesanalmente nas propriedades do conde. Depois de conversarem por mais algum tempo, todos estavam denunciando o cansaço com seguidos bocejos. Decidiram seguir para os quartos para repousarem daquele longo dia repleto de acontecimentos. Jorge acompanhou Tirá até a porta de seu quarto a passos lentos para conversarem mais um pouco. Rodrigo seguiu à frente para não atrapalhar a conversa dos dois. Eles caminhavam lado a lado, sem nenhum assunto. Ambos envergonhados, simplesmente caminharam em um silêncio de contemplação e admiração um pelo outro. Logo se despediram desejando boa noite mutuamente. Quando Tirá entrou nos aposentos dedicados a ela, assustou-se ao ver que Rodrigo estava sentado em uma cadeira próxima à escrivaninha no canto oposto à grande cama de casal. Em um tom de brincadeira provocou a irmã. Tirá, acho que o conde está bem apaixonado por você. Deixa de bobagem, Rodrigo. E olha, vá dormir que não é hora de conversa. Estamos muito cansados. Boas noites. Rodrigo riu ao perceber que a irmã estava realmente embaraçada. Percebeu que o que era para ser um comentário engraçado acertou em cheio ao temor da irmã de se envolver emocionalmente com um não cigano. Tentou apaziguar, dizendo para a irmã confiar no destino e não se preocupar com mais nada, apenas com sua felicidade. E se retirou rumo aos seus aposentos, deixando Tirá pensativa. Tirá preparou-se para deitar e repousar daquele dia intenso. Logo percebeu que não seria fácil pegar no sono. O olhar penetrante do conde não lhe saía da cabeça. Sentia em seu coração algo diferente. Parecia apertado, mas não de tristeza, embora não faltassem motivos para isso. Tirá estava sim muito abalada com toda a sequência de acontecimentos, como a morte de sua mãe, de seu pai e amigos da tribo e da mãe de Jorge para completar. Porém, estava de certo modo conformada com estes ocorridos, pois é costume entre os ciganos não sofrerem com a morte exatamente por acreditarem que ela não existe. Todos são reencarnacionistas. O que realmente estava tirando o sono de Tirá era Jorge, isso não tinha como negar, não havia como disfarçar. Também, pudera, ele era um rapaz muito bonito, elegante, forte e alto. Trazia um charme de cavaleiro do exército que o tornava marcante e inesquecível. Um verdadeiro príncipe almejado e desejado por praticamente todas as mulheres da corte. E além de tudo era um conde. Meu Deus, pensava Tirá. Por que um homem desses ia se encantar comigo, uma mulher que nem feita sou ainda?
Um homem tão bonito encantado comigo? Claro que não, Rodrigo só pode estar zombando. Depois de muito tentar, Tirá conseguiu cair no sono. Quando já estava em um sono profundo, sua mãe apareceu em seu sonho. Mostrou-lhe que Rui estava bem e que, entretanto, sua mãe estava com um semblante preocupado. Logo Tirá entendeu o porquê. Sonja lhe falou para que tomasse cuidado com sua vida e com a vida de Rodrigo. Tirá percebeu que sua mãe estava rodeada por um lindo jardim de rosas vermelhas. Aparentava a beleza de sua juventude e vestia roupas bem floridas e coloridas, que enalteciam ainda mais seus cabelos negros e lisos. O fato de estarem soltos e ao vento impressionaram Tirá, pois quando em vida sua mãe estava sempre de cabelos presos. Aquela linda imagem ficou guardada em seu subconsciente e, quando acordou, estava com um sentimento profundo de felicidade e paz por ter constatado que sua mãe e seu pai estavam bem. No dia seguinte, nos aposentos do Conde Jorge, Marques abriu as enormes cortinas que resguardavam as janelas imensas do castelo. Senhor, bons dias, trouxe-lhe seu café. Obrigado, Marques. Por favor, peça para Lia comprar alguns vestidos para a menina Tirá. Compre tudo do bom e do melhor para ela, não economize. Veja se Rodrigo precisa de algo também. Sim, senhor Conde, pode deixar. Falarei com ela e com Rodrigo prontamente. Não se esqueça de aprontar-se, pois os convidados já estão começando a chegar para a sessão de cremação de Dona Lida. Sua farda já está separada e preparada para a ocasião. Obrigado, Marques, já estou indo. Jorge tomou rapidamente seu café e seguiu para o banho. Logo em seguida, colocou sua farda de conde e desceu para o salão principal onde amigos, parentes e convidados já conversavam, aguardando. Inestimável senhor conde, lamentamos imensamente vossa perda. Vossa mãe era uma mulher extraordinária. Partiu e deixará saudades a todos da corte. Obrigado, companheiros. Jorge agradeceu a enxurrada de bajulações e condolências de uma forma gentil, mas meio embaraçada por não saber como lidar com toda aquela situação sensível. Todos participaram de forma muito emocionada das homenagens de despedida de Dona Lida. Jorge estava profundamente triste e foi consolado por todos. Fez um belo discurso seguido de uma prece inesquecível como último tributo à sua mãe amada. O corpo de Lida foi então levado para ser cremado em uma casa de cremação existente na Capadócia. As cinzas de Lida retornaram no fim do dia para serem colocadas em uma capela na propriedade da família, ocultada por imensos jardins e uma selva muito densa. A capela fora construída em segredo por homens de confiança de Jorge. Após a cerimônia, Jorge retornou ao seu quarto para descansar. Sentiu falta de Rodrigo e principalmente de Tirá, que só participaram da primeira parte da cerimônia, pois acharam que a parte final deveria ser mais íntima, apenas para os familiares mais próximos. Porém, o que Jorge não sabia era que Tirá acompanhou a segunda parte da cerimônia de longe, escondida na selva de onde conseguiu uma boa visão da capela. Não era sua intenção descobrir tal segredo de família. Seguiu Jorge por estar muito preocupada com ele. E sofreu muito ao ver que Jorge estava triste e chorando muito. Sentimentos estranhos em seu coração a deixavam impaciente e preocupada com a tristeza de Jorge. Suas mãos ficaram frias e o corpo estremecido ao ver a dor do conde da Capadócia. Durante todo aquele dia, Jorge manteve-se em oração em seus aposentos, não saindo nem mesmo para as refeições do dia. Na manhã seguinte, a cena corriqueira se repetiu. Marques sempre providenciava o desjejum do conde e o acordava, abrindo as cortinas de seus aposentos. Bons dias, senhor. Bons dias, Marques. Trouxe-lhe seu desjejum. Obrigado, meu querido, mas hoje, particularmente, vou preferir tomá-lo à mesa. Por favor, convide Rodrigo e Tirá para juntarem-se a mim, pois preciso falar-lhes. Sim, senhor, de imediato. Obrigado, Marques. Ah, já ia me esquecendo, já providenciou com Lia as roupas novas para Tirá e Rodrigo? Sim, senhor, a Lia pessoalmente já providenciou tudo conforme o senhor nos orientou. Muito obrigado, Marques. Depois agradecerei a Lia.
Jorge deu uma atenção toda especial à sua aparência nesta manhã. Vestiu sua melhor farda de gala para uma ocasião particularmente solene. Viajaria no dia de hoje até a corte imperial e precisava se apresentar de forma impecável. Depois de verificar cada detalhe de sua vestimenta, deixou seu quarto e caminhou pelo longo corredor do castelo que levava até a grande escada central para dali seguir até a sala do café onde se encontraria com Tira e Rodrigo. A sala do café localizava-se em frente a um enorme jardim de lindas acácias que nessa época do ano estavam justamente no seu ponto de flora. Grandes vitrôs separavam a parte externa da ala interna, emoldurando essa linda vista de toda a propriedade que havia no entorno do castelo. Quando Tira chegou à sala do café, atendendo ao convite de Jorge que fora repassado por Marques, o conde já aguardava à mesa. Ao ver Jorge com a farda de gala mais solene de todas, Tira sentiu novamente aquela sensação de extrema alegria e emoção. Um aperto gostoso no coração lhe tornava o peito em brasa. Era impossível conter esse turbilhão de sensações toda vez que se encontrava com ele. E a cada novo encontro, ao invés de diminuírem, essas sensações só aumentavam. Era só reencontrá-lo que seus olhos brilhavam cintilantes como estrelas cadentes que cruzam o céu lilás da Capadócia. Percebendo que Tira parecia constrangida com aquele momento de silêncio e troca de olhares e sorrisos, Jorge buscou iniciar a conversa com o intuito de transmitir serenidade para ela. Olá, Tira. Olá, Rodrigo. Como vocês estão? Estão sendo bem tratados em minha residência? Sim, meu senhor. Mais do que bem tratados, estamos nos sentindo muito especiais. Ah, e gostaria de agradecer-lhe pelas roupas novas que a senhora Lia comprou para mim. Lindos vestidos, blusas, saias e tudo mais. Então estou feliz, pois meu pedido foi atendido. Solicitei a Lia e demais empregados que fizessem de tudo para que vocês se sentissem especiais. Que bom! Desculpe-me apenas minha cara meio amassada. Não dormi bem esta noite. Mas o que houve, Tira? O que você teve esta noite? Alguma coisa a incomoda? Algo em que possa ajudar? Não, senhor, nada que justifique lhe preocupar. Não se preocupe, senhor Jorge, Tira demora um pouco mais para se adaptar aos novos lugares, com seus novos hábitos e costumes. Já ela estará bem melhor. Contemporizou Rodrigo. Quaisquer problemas que vocês tiverem, por favor, não pensem duas vezes. Procurem por Lia ou pelo Marques, pois eles estão orientados a ajudar vocês em tudo. Naestuque, Deula. Quero dizer, obrigado, senhor, se precisarmos de alguma coisa, procuraremos a ajuda deles, pode deixar. Isso que você falou é em que língua? Algum dialeto cigano? Sim, é em Romani Pocha, a língua cigana que falávamos na tribo e ainda conversamos entre nós, disse Tira, apontando para Rodrigo. Pois bem, muito bonita. Depois quero aprender mais palavras. E você, meu querido jovem Rodrigo, está gostando de sua nova vida? Sim, Jorge, apesar de estar muito triste com o ocorrido com meu pai, sinto-me confortado com as tarefas que você me deu. Distraem-me e de certo modo me aproximam de meu pai, já que os cavalos e o trato com os animais sempre foram um forte elo emocional entre nós. Fico muito feliz que estejas assim. Pois bem, aproveitemos o café. Assim que terminarmos o desjejum, queria pedir-lhe que apronte meu cavalo, pois vou dar uma volta pela propriedade. Faz tempo que não converso com Jortan, disse Jorge sorrindo, confessando que tinha em seu cavalo um grande amigo confidente. Pode deixar, senhor. Já alimentei os cavalos hoje cedo e escovei as crinas. Sempre tive por hábito acordar logo que o dia se inicia para conversar com os animais. Mas, como assim? Conte-me. Você conversa com os animais? Sim, gosto de conversar com eles. Os animais têm uma linguagem própria, você sabia? Disse Rodrigo, sorrindo. Jura? Mas como assim? Não sei explicar ao certo. Sei dizer que consigo entendê-los por meio de seus gestos, seus olhares, seus movimentos, cada detalhe de seu caminhar e o jeito que se comportam. Tudo isso já é tão natural para mim, que sinceramente parece que os ouço me dizendo as coisas. Nossa,
Impressionante tudo isso que estás a me falar. Espero que estejas bem feliz fazendo o que gostas. Um dia, quem sabe, você me ensina ao menos um pouco disso tudo que você sabe para que eu possa compreender melhor meus animais. Sim, estou muito feliz com minha missão junto aos animais, senhor. Bom, estou satisfeito. Não gosto de perder muito tempo. Mas, obrigado, estava tudo maravilhoso. Agora, estou indo preparar seu cavalo para estar tudo certinho quando o senhor quiser partir. Obrigado, meu jovem Rodrigo. Rodrigo deixou sorridente a sala de café e partiu em direção à cocheira para selar e aprontar Jortan, o cavalo de Jorge. Tirá ficou automaticamente vermelha de vergonha pelo simples fato de permanecer na sala de café sozinha com Jorge. Ele, logicamente, percebeu a timidez de Tirá e a convidou para caminhar nos jardins de seu castelo. Venha, Tirá, quero lhe mostrar uma coisa. Sim, senhor. Mas antes posso te pedir um favor. Claro, senhor. Com um leve sorriso nos lábios, Jorge a advertiu com carinho. Não me chame mais de senhor, pedido que foi seguido de uma sequência de gargalhadas de Tirá e Jorge. Tirá, depois de se recompor, disse sorridente, perdoe-me, Jorge, tinha esquecido seu pedido. Os dois seguiram a caminhar na estrada decorada com pedras que cortava os enormes jardins do castelo. Jorge mostrou a Tirá as flores e árvores plantadas ainda como mudas por ele e por sua mãe. De repente uma grande tristeza invadiu o peito de Jorge. Tirá percebeu o momento sensível e, para suavizar e distrair Jorge, começou a falar sobre as curiosidades da vida cigana. Contou-lhe histórias de suas viagens, descobertas, perigos e andanças. Falou dos amigos que tiveram que partir para outros territórios ou para outros mundos e planos. Com muito carisma e alegria, conseguiu arrancar diversos sorrisos de Jorge, deixando-o mais feliz. Ao final, ainda lembrou-se de comentar com ele os ensinamentos de seu pai, Rui, a respeito da morte. Contou-lhe da existência da vida eterna e que ninguém morria. Apenas muda-se de lugar, conforme a evolução. Jorge observou que o dia estava especialmente bonito. Havia muitos pássaros cantando de forma exuberante por entre as frondosas árvores que embelezavam sua propriedade. Os laços entre Jorge e Tirá se estreitaram nessa manhã agradável que passaram juntos. Por mais precipitado ou estranho que isso poderia parecer, Jorge não conseguia conter a sensação de que diante de si naquela manhã estava a mulher que ele sempre desejou para viver ao seu lado. A cada olhar, a cada ajeitada nos cabelos, a cada sorriso, crescia em seu coração um sentimento de reencontro e amor sincero. Era como se ele e Tirá já estivessem juntos havia muito tempo, mas só agora ele a teria encontrado. Foi então que Jorge não se conteve. Tirá, desculpe-me, sinceramente se eu parecer inoportuno ou precipitado, mas, não consigo deixar de sentir algo muito forte em meu coração toda vez que te vejo. Não sei por que estou ansioso de te falar tudo isso. Sinto como se não tivéssemos muito tempo, e que ele não será nosso aliado. A verdade é que sinto em meu peito uma enorme paixão ardendo que vibra intensamente a cada vez que olho em seus olhos. A cada momento em que testemunho seu jeito forte e inocente de ser. Cada vez que escuto suas doces palavras que sempre me encantam. Gostaria muito de tê-la como minha esposa. Os lábios de Tirá tremiam de nervosismo. Buscou abaixar a cabeça para esconder o rosto em um recurso de extrema timidez típica de uma doce menina cigana. Buscou forças não se sabe muito bem de onde para conseguir falar exatamente o que sentia para Jorge. Jorge, não sei como falar isso, mas sinto exatamente o mesmo em meu peito. Tudo, da forma como você descreveu tão bem. Desde o primeiro dia em que te vi sinto que algo está se tornando mais profundo em meu coração. Seus gestos, suas palavras, seu olhar, até seu cheiro, tudo me encanta e me transfere a um mundo de amor e de sonhos. Envergonhada, Tirá abaixou sua cabeça depois de conseguir falar ainda que com a voz trêmula. Jorge, de frente para ela, pegou suas mãos frias de tanto nervosismo, e a segurou com muito carinho, buscando lhe transmitir segurança e acalmá-la. Acariciou seu rosto moreno,
Foi quando os olhos se encontraram e a paixão eclodiu em um singelo e caloroso beijo. Trêmulos como crianças, os dois se abraçaram longamente e sentiram seus corações acelerarem em um ritmo incontrolável. Tirá sentiu em seu peito uma felicidade profunda que a transportou para sua infância. Subitamente se afastou do corpo de Jorge e colocou-se a correr pelos jardins do castelo. Jorge se assustou com a reação de Tirá e levou um tempo até que caísse em si e começasse a correr atrás de sua amada. De repente eram duas crianças felizes, correndo e rindo muito, encantadas pelo encontro de um amor eterno. Depois de algum tempo juntos a namorar nos jardins, Jorge falou com Tirá que precisava falar com Rodrigo imediatamente sobre a paixão dos dois. Queria logo informá-lo do compromisso, evitando mal-entendidos ou disse-me-disse. Tirá inicialmente se mostrou bem receosa com a ideia, mas logo concordou e até admirou Jorge pela sua atitude. Jorge despede-se de sua amada e vai à procura de Rodrigo. Marques, sabe onde o jovem Rodrigo se encontra? Senhor, a última vez que o vi estava preparando seu cavalo lá na cocheira. Obrigado, Marques. Caminhando rapidamente, Jorge seguiu rumo à cocheira ao encontro de Rodrigo para conversar com ele o mais rápido possível. Rodrigo, preciso falar-te urgente. Oi, senhor Jorge, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Jortan já está preparado para sua partida. Obrigado, Rodrigo, mas preciso conversar com você. E não seria sobre Jortan. Embora seja um assunto extremamente delicado e profundo, vou optar por ir direto ao ponto, pois tenho a certeza plena do que vou lhe dizer. Eu e sua irmã Tirá somos almas gêmeas. Nós vamos nos casar. Gostaria de pedir o seu consentimento. Rodrigo não sabia se sorria ou se contornava a cara de assustado. Embora já tivesse percebido o encanto que surgia entre os dois quando estavam juntos, uma decisão desta magnitude não deixa de causar um furor, um susto, um momento de reflexão. Mas, sem titubear e sem conseguir mais esconder sua alegria, Rodrigo abraça Jorge com emoção. Jorge, consentir a felicidade de minha irmã é uma emoção indescritível. Sinto, desde o primeiro momento, que vocês nasceram um para o outro. Algo me diz, ou alguém parece me sussurrar que vocês são almas que precisavam se encontrar. Ou se reencontrar. Como assim, Rodrigo? Desde a primeira vez que Tirá olhou para você, transformou-se na mulher mais feliz do mundo. Seus gestos, suas palavras e seu encanto denunciavam que algo muito forte estava ocorrendo entre vocês. Tirá é um espírito muito abençoado. Meu pai sempre nos contava que, pouco antes de ela nascer, recebeu a visita de anjos dentro de um sonho intenso do qual acordou encharcado de suor. Os anjos disseram que Tirá era um espírito de muita luz que viria em uma missão de paz e redenção. Enfim, sem delongas, o que sei é que minha irmã está encantada pela vossa pessoa desde o primeiro momento que lhe viu. E se este encontro de almas proporcionará uma felicidade imensa para minha irmã amada, que eu tenho a certeza que ocorrerá, eu assino embaixo do que vocês decidirem. Você não imagina como suas palavras me alegram. Mas você sabia disso o tempo todo e não me disse nada. Eu sou um tolo mesmo. Jorge, já estamos aqui há algum tempo. Você tem sido um amigo incomparável. Uma pessoa tenra e gentil. E, principalmente, um cristão genuíno e verdadeiro. Ensinou-nos a seguir ainda mais fortemente o espírito modelo de Jesus e a amar a Deus sobre todas as coisas. Isso para nós, que somos ciganos, não foi uma tarefa muito difícil. Meu pai sempre nos falou da vida eterna, e você plantou em nossos corações a certeza deste Deus maravilhoso que muito nos ama e nos quer. Não acreditamos no acaso. Sabemos, lá no fundo, que nossas histórias tinham que se cruzar. Vá em frente e sejam muito felizes juntos. O que estiver ao meu alcance para ajudá-los nisso, o farei. Que alegria imensa! Que furor em meu peito! Obrigado, meu amado Rodrigo. Vou agora mesmo mandar preparar uma festa para celebrarmos nossa união junto aos amigos e familiares. Faça isso, e conte comigo para sua felicidade. Obrigado, amigo.
Agora vou falar com Lia e Marques para providenciar os preparativos, desejo que seja uma linda festa. Mantenha Jortan selado, pois vou convidar sua irmã para juntar-se a mim na volta pela propriedade. Ela vai adorar. Capítulo 6. Amor de vidas. A festa de casamento de Jorge e Tirá dura 3 dias e 3 noites, como manda a tradição cigana. Foram dias intensos de alegria, festejo e cumplicidade. Todos se divertiram muito e desejaram ao conde Jorge da Capadócia muitas felicidades. Amigos e familiares distantes, vindos das mais diferentes regiões da Capadócia, vieram para a comemoração do casamento de um dos homens mais almejados de toda a corte e que estava se casando com uma cigana. Todos respeitaram sua decisão sem questionamentos. Isso sem contar no encantamento que Tirá proporcionou a todos. A bela cigana os conquistou de imediato com tamanho vigor e expressividade gypsy, emanando simpatia e luminosidade por todos os poros. Em toda a corte o comentário era geral. Todos viram no casal a junção exemplar de alegria, paixão, felicidade e amor. Além de encantar pela beleza peculiar e marcante, Tirá também se destacou pela gentileza com que lidou com todos os amigos de Jorge. Recebeu todos os convidados com muito carisma e calor humano, sempre contando com o apoio de Lia, que ensinou-lhe os hábitos mais clássicos na recepção de convidados, passando ainda pela forma de se vestir e até como usar os talheres e taças nas refeições mais tradicionais. Isso a tornou uma mulher perfeita, já que a beleza de imediato a diferenciava das demais mulheres da corte. Mas nem tudo são flores na Capadócia. Ao saber da união de Jorge, o imperador ordenou que alguns de seus homens de confiança vasculhassem a vida de Jorge e Tirá para obter maiores informações sobre esta união, que ele considerava descabida para os costumes da época. Jorge, um mensageiro da corte o procura no portão principal da propriedade. Vá com os homens e autorize-o a entrar, Marques. Vá com ele até meu escritório aos fundos do castelo, que o encontro por lá. Bom dia, senhor conde, trago-lhe uma mensagem especial do imperador para vossa excelência. Obrigado, senhor Joly, obrigado. Vou pedir que lhe sirvam água e uma refeição. Deve estar exausto com o trajeto que, segundo posso perceber, fora feito com grande velocidade. Jorge, como sempre, muito gentil para com todos. Obrigado, conde, tenho que voltar à corte de imediato. Mas muito obrigado pela gentileza. De nada, companheiro, eu é que agradeço a mensagem. Jorge aguardou a saída do mensageiro e sentou-se à sua mesa, que um dia fora de seu pai. Era uma mesa enorme, esculpida artesanalmente em madeira e tufo calcário originalmente retirado dos territórios ao sul da Capadócia. A mensagem do imperador, trazida por Joly, exigia a presença de Jorge urgentemente na corte. Depois de refletir por alguns minutos sobre o chamado, Jorge foi até a sala de estar, para ter, com Tirá, uma conversa. Tirá, preciso falar-te com urgência. Terei que partir em viagem imediata ao Palácio Central. O imperador deseja falar-me e solicitou minha presença. O que houve, amor, tens algum problema para resolver lá? Não que eu saiba, já faz algum tempo que não me encontro com o imperador. Mas tenho estado muito preocupado com algumas notícias que me chegam de lá. Confesso que o imperador, com suas imposições, vem obrigando o povo a seguir os deuses de Roma, impondo regras nos povoados que precisam se submeter ao império. Isso tem me incomodado em demasia. Não acho justo, porque as pessoas estão sofrendo. Acho que deveriam ter a opção de aceitar ou não. Que possam eles caminhar com sua fé em outras direções, junto a outras crenças. E, acima de tudo, todo o meu esforço está sempre em evitar a morte de cristãos inocentes. Com isso, jamais poderei compactuar. Meu amor, por favor, não crie atritos com o imperador. Sabes que nada lhe pode acontecer, não é mesmo? Eu não saberia viver sem você ao meu lado. Fique tranquila, sou um homem de posses. E posses aqui valem muito. Mas não estou confortada com essa situação. Meu peito está apertado de preocupação agora.
Aproximando-se de Tirá, Jorge a toma nos braços em um gesto que buscava transmitir-lhe a sensação de calma. Meu amor, fique tranquila. Retornarei rapidamente desta viagem para ficar ao seu lado. Parto amanhã, bem cedo, mas quando você menos esperar estarei novamente aqui com você, vamos combinar assim? Está bem, se assim desejas, estarei imersa em orações para que tudo corra bem com sua ida ao Palácio Central. Obrigado, querida. Não se preocupe, sei me cuidar. Marques manda avisar a Rodrigo que o conde precisa de seu cavalo pronto pela manhã, pois viajará para um encontro com o imperador. O véu lilás se debruçou novamente sob o céu de Nicomédia. Uma forte luz coberta por extensa névoa envolveu a cocheira onde Rodrigo estava. Havia um silêncio inspirador nas cocheiras naquele momento. Silenciosamente, os cavalos deitavam-se, como se pudessem sentir a energia que envolvia todo o ambiente. Rodrigo não se assustou com o fenômeno. Estava acostumado a ver e pressentir coisas desse tipo desde menino. Mas aquele acontecimento o deixara de joelhos no chão conclamando para que aquela luz se comunicasse com ele. De repente, de dentro da névoa branca e densa, surgiram dois vultos que se aproximaram dele a passos lentos. Os dois espíritos que ali estavam se identificaram como arcanjos de proteção a Jorge. Rodrigo, não se assuste, somos mensageiros de Deus e precisamos que você saiba o que vai acontecer a partir deste dia em diante. Seu mentor está conosco nessa missão. Embora não esteja presente neste momento, é sabedor de tudo o que iremos te contar. Ainda perplexo com tanta beleza reunida ali, diante de seus olhos azul claros, Rodrigo se manteve ajoelhado, estupefato com tudo aquilo. Embora sejamos espíritos protetores de Jorge, não teremos como impedir o que está por vir. Jorge passará por uma prova muito grande, talvez a maior que um homem possa vir a enfrentar. Ele deverá se mostrar um guerreiro contumaz, impersuadível. Estamos aqui, diante de você, Rodrigo, porque desejamos que você seja nosso representante encarnado para auxiliá-lo neste momento. Meu Deus, que lástima! Mas ele conseguirá superar essa prova? Meu Deus! E Tirá, e minha irmã, senhores, estou à disposição do bem, para ajudá-los, mas desculpem-me um momento de desespero. Natural, meu jovem cigano. Jorge superará sim esta prova a qual será submetido. Mas talvez não da forma como vocês, encarnados, entendem como superação. Ele estará cumprindo nos próximos dias uma missão muito nobre, mesmo que para isso tenha que desencarnar e ser martirizado, por amor ao povo cristão. Ele irá sofrer e será morto pelas almas pagãs a serviço do imperador. Sua missão terminará como encarnado, pois sim. Mas será louvado por muito tempo, por décadas e séculos, como o santo protetor dos injustiçados. Será o companheiro e guardião soberano daqueles que percorrem estradas e daqueles que constituem cavalarias em todo o mundo. Mas, agora, sua missão chega ao fim na Terra. Caberá a você, Rodrigo, acompanhar Tirá em sua viuvez. Jesus, o Mestre, nos conclamou à piedade e ao amor para com o próximo. Você precisará ser forte e terá que seguir para outros lugares, sempre acompanhado de Tirá, que não poderá viver nestas terras. Lágrimas desceram pelos olhos de Rodrigo ao saber da triste notícia. Logo, seus pensamentos se voltaram para o tempo em que seu pai fora assassinado pelos soldados romanos, e a tristeza é esmagadora em seu coração. Senhor anjo, seguirei vossas recomendações. Só vos peço que não me abandone nesta vida. O compromisso que assumo agora com vocês é um compromisso de eternidade. Fiquem tranquilos que cumprirei com nosso acordo. Por favor, agradeçam ao meu mentor por estar sempre perto de mim, orientando-me e ajudando-me em minhas provas. Obrigado, Rodrigo. Sabíamos que poderíamos contar com seu apoio no plano material. Estamos há muito tempo ao seu lado e nunca o abandonaremos. Você sabia que seu encanto com os animais não é um dom elementar deste mundo? Siga com sua fé verdadeira e cumpra sua missão na Terra, pois o que podemos lhe adiantar é que você terá muitas e muitas missões ainda pela frente, uma mais bonita do que a outra. Rodrigo, cada vez mais encantado e vislumbrado, agradeceu.
Obrigado, amigos. Lamento tudo o que iremos passar. Resta seguir suas orientações e confiar em Deus. Confie sim, meu filho, estaremos sempre ao seu lado. A névoa se desfez, subitamente, logo que os anjos partiram. Os cavalos que haviam se deitado, levantaram e pareciam também estar emocionados. Rodrigo, ainda de joelhos, permaneceu por algum tempo a orar, agradecendo a oportunidade de comunicação com entidades tão iluminadas e também pedindo misericórdia a Deus, rogando-lhe forças para aceitar os desígnios dos anjos. Refazendo-se rapidamente, Rodrigo percebeu que Marques aproximava-se do corredor central da cocheira. Rodrigo, o que houve? Sente-se bem? Sim, amigo, estou bem. Percebendo que lágrimas corriam pelo rosto de Rodrigo, Marques busca ajudá-lo. Estavas chorando, Rodrigo? Não, Marques, algo me incomodou nos olhos, só isso. Não me parece verdadeira sua resposta, mas, enfim. O conde pediu que preparasse seu cavalo, pois vai sair em visita ao imperador logo pela manhã. Rodrigo refez-se do ocorrido e distanciou-se do estábulo. Caminhou pelo enorme gramado até chegar a uma cascata de água que havia próximo ao local onde ficavam os cavalos de Jorge. Precisava de um local espiritualizado para pensar e orar. E foi o que fez, sentou-se e começa a orar. Deus, meu Pai, por que me deste esta missão repleta de tanto sofrimento? Agora perderei o homem que para mim vem sendo como um segundo pai. Um amigo verdadeiro, um homem de coração bondoso e que fez a mim e a Tirá tanto bem. Não reclamo de minha senda, Senhor, mas minha irmã ainda é frágil. E Jorge é para ela a pessoa mais importante do mundo. Pai, perdoe minha insensatez e minha intolerância com suas vontades. Rogo-te que me dê forças para superar e passar pelos desígnios agora enviados a mim. A ti, Senhor, minha glória. Capítulo 7. Martírio. Na manhã seguinte, Rodrigo levantou-se antes da aurora. Até porque nem sequer conseguira dormir. Durante toda a noite não conseguia parar de pensar no comunicado que recebera dos anjos iluminados. Porém, não deixou de cumprir com seu trabalho. Conforme solicitado, aprontou o cavalo de Jorge e o levou para ele, que o aguardava diante do castelo. Jorge, como está? Jortan já está pronto para acompanhá-lo. Obrigado, Rodrigo. Mas que beleza! Tenho certeza que Jortan nunca fora tão bem tratado quanto agora. Você tem sido incrível com todos os meus cavalos, Rodrigo, especialmente Jortan. Mas, que cara é essa? Diga-me, por que estás com este semblante tão sério? Estou mesmo preocupado. Desculpe-me estar tão sério, mas preciso falar com você algo muito importante que não tenho como deixar de comentar. O que houve, Rodrigo? É algo com Tirá? Não, quero dizer, não diretamente. É que eu tive uma visão e pude observar que as coisas que te esperam são de muito sofrimento e traição. Você precisará ser muito forte. Como assim, Rodrigo? O que estás a dizer? Deve ter sido apenas um sonho. Não se preocupe. Rodrigo não podia jamais confessar a Jorge o que ele já sabia que o esperava. Esta foi uma das recomendações dos anjos iluminados. O que pôde fazer foi dar um forte abraço em Jorge e despedir-se do grande amigo. Para Jorge, esta era apenas uma despedida corriqueira, visto que tinha a certeza que retornaria em alguns dias para seu castelo para reencontrar Rodrigo e Tirá. Mas, para Rodrigo, esta era de fato uma triste despedida solene, de vidas que se encontraram e agora precisavam se afastar. Para Jorge, um até logo. Para Rodrigo, um adeus. Tirá, que observava a cena da escada diante da enorme porta do castelo, aproximou-se. Abraçou os dois juntando-se a eles nesta cumplicidade espiritual que se apropriou daquelas três almas cristãs. Eram, naquele momento, uma só luz, em volta de amor e cumplicidade. Os três sentiram-se como crianças com aquele momento de extrema e profunda união. Montado em seu cavalo branco como a nuvem que enfeita o céu em um dia ensolarado, ladeado por 6 soldados em seus cavalos negros, Conde Jorge da Capadócia avançou por entre o enorme portal de madeira que servia de entrada de sua propriedade.
Dirigiu-se à corte sem saber os reais motivos pelos quais fora chamado. Uma grande angústia se instalou no coração de Tirá. Sem saber bem o porquê, recordou-se da dor do sentimento de perda de seu pai, mais recentemente, e de sua mãe, além de tantos amigos e familiares que se foram por causa da praga ou pelas mãos do carrasco romano. Tirá parecia pressentir os acontecimentos que estavam por vir. Sentiu o coração apertado e fez o que sempre fazia nesta situação. Colocou-se em oração, pediu pelo seu amor, Jorge, para que nada lhe acontecesse e que retornasse são e salvo para seus braços para que juntos pudessem constituir família e viver em harmonia. O imperador Diocleciano sempre fora muito influenciado pelos seus colaboradores mais próximos, principalmente por Galério. Foi, inclusive, por influência direta deste ser abominável que ele publicou uma medida cautelar na qual mandava prender e torturar todos os militares que se curvavam para outros deuses que não fossem os deuses romanos. Em meio a tudo isso, chegou ao conhecimento do imperador que o conde Jorge, um de seus melhores tribunos militares, nome dado a uma das mais altas patentes do exército romano, havia se rendido a um Deus que havia sido profetizado e divulgado pelo homem chamado Jesus. Um de seus militares preferidos havia se tornado um cristão. Na visão de Diocleciano, uma lástima sem precedente. Jorge chegou ao palácio central, e depois de rever alguns colegas de farda, foi logo ao encontro do imperador. Ficou surpreso quando Galério o abordou e pediu, com certa dose de ironia no tom de voz, que ele aguardasse na antessala do salão principal da corte, pois estavam sendo feitos preparativos para o encontro. Depois de um bom tempo, o imperador mandou chamá-lo e, diante da corte, perguntou-lhe qual seria, por um acaso, o seu Deus. Jorge, de imediato, não entendeu muito bem a pergunta e procurou entender o porquê. Teria sido por esse motivo que o imperador o teria chamado a seu encontro. Mesmo assim, segundos depois, respondeu prontamente que era o mesmo Deus de Jesus e, com o peito estufado, disse em alto e bom som que, portanto, era um fiel cristão. Logo que disse isso, Jorge chegou a pensar de onde teria saído toda aquela coragem e força. Sentiu que não era apenas ele que dizia aquelas palavras. Parecia estar sendo intuído por forças do bem. Diocleciano não podia acreditar na cena que se desenrolava diante de si. Um pesadelo? Uma tragédia? Ter que ouvir isso de um de seus melhores homens. Um soldado pelo qual deu tudo, todas as honras e méritos. Inconformado com a resposta de Jorge, Diocleciano decidiu então buscar alguma forma de reverter aquela situação. Pensou que aquilo deveria ser um devaneio repentino de Jorge. Que logo ele recobraria sua sensatez e abandonaria aquela baboseira de Jesus e de ser cristão. Começou então a oferecer-lhe terras, escravos, mulheres e muito dinheiro. Mas de nada adiantou. Jorge seguia irredutível em sua fé cristã e rejeitou qualquer sorte de oferecimento. Mas como assim? Como ousas recusar o que te ofereço? Jesus é meu guia, Deus, meu Pai, nada me faltará, não preciso de nada. Tudo o que quero é servir aos menos favorecidos e aos injustiçados por Roma. Como ousas falar assim comigo? Com muito ódio, o imperador então ordenou: prendam-no. E torturem este homem até que ele recobre a sensatez e possa novamente servir ao superior exército romano. Quando ele se converter diante dos deuses romanos voltamos a conversar. Podem levá-lo ao cárcere. Jorge pensou imediatamente em Tirá. Até porque, por ele, não tinha nenhum receio de ser preso. Como militar bem treinado e muito experiente, já havia passado por situações severas de perigo, cárcere e dificuldades das mais diversas. Mas, e Tirá? Como poderia se afastar de Tirá? Jorge não teve muito tempo para refletir. Foi levado para as masmorras do palácio e jogado na cela mais fétida e imunda que havia. E a cada manhã era torturado com requintes de crueldade. Seus carrascos não se identificavam e mantinham um capuz sobre seus rostos. Mesmo assim, Jorge pedia por eles. Clamava que uma falange de espíritos consoladores viesse ao encontro daquelas pobres almas e as ajudassem a evoluir espiritualmente.
Rogava a Deus que iluminasse o caminho de seus próprios algozes. E a cada novo dia, uma nova sessão de tortura, que a cada manhã parecia mais rigorosa. E após intenso sofrimento, levavam Jorge ensanguentado e imundo ao encontro de Diocleciano. Lá chegando, o imperador o indagava novamente. E hoje, Reles, qual o seu Deus? Ao que Jorge continuava a afirmar com veemência que era o mesmo Deus de Jesus. Já passados 5 dias desde que Jorge deixara o castelo, Tirá estava inconsolável. Rodrigo buscava de todas as formas acalmá-la, até por saber que Jorge, infelizmente, não voltaria mais. Minha irmã querida e amada, tenha calma, temos que respeitar os desígnios do Senhor. Vamos orar e aguardar. Não sei não, Rodrigo. Estou com uma dor diferente no peito. É seca e angustiante. Alguma coisa está a acontecer com Jorge. Principalmente pela manhã tenho me sentido muito enjoada e passado muito mal. Tirá, vamos nos manter em oração. Sinto que algo muito grave está a acontecer a Jorge, Rodrigo. E não vou suportar se isso acontecer. Não vou. Calma, minha irmã. Vou procurar por Marques e Lia para saber se eles têm alguma notícia. Rodrigo saiu, então, desesperado pelo castelo a procurar por Marques e Lia. Encontrou Marques muito abalado, chorando em seu quarto, com seus armários abertos diante de si. Marques, o que houve? Que bom que o encontrei rapidamente. Tens notícias do conde? Ao ver que Rodrigo chegara, Marques enxugou as lágrimas e começou a jogar suas roupas dentro de algumas malas que abriu rapidamente sobre a cama. Tudo de forma nervosa e desesperada. Sim, Rodrigo, tenho notícias. E elas não são nada boas. O que houve? Todos na corte estão a comentar. O imperador decretou que todos devem amar aos deuses de Roma. E Jorge se negou e continua a se negar a seguir estas orientações. Meu Deus, e o que está acontecendo com ele, me conte. Ele está preso na masmorra. Estão a torturá-lo, você consegue acreditar? Um das mais altas patentes do exército, um dos homens mais ricos de toda a Capadócia. Diocleciano não quer saber de nada. Quer apenas que ele aceite publicamente os deuses de Roma. Nesta madrugada, alguns soldados a mando do imperador estiveram aqui na propriedade e descobriram a pequena capela subterrânea. Conseguiram provas contra nosso amigo. Meu Deus, ele jamais se curvará diante de outro Deus. Vou pegar Ió e irei até a cidade. Por favor, cuide de Tirá na minha ausência. Sim, claro, mas cuidado, Rodrigo. Estão caçando cristãos. Fique tranquilo, Marques. Não é de hoje que sei o que é ser caçado. Primeiro, por ser cigano. Depois, por ser cristão. Preciso saber mais notícias de nosso amigo e, se possível, tentar falar com ele de alguma forma. Mas Rodrigo, você ainda é muito jovem para tal missão. E além disso não tens amigos por aqui, ninguém para ajudá-lo. Eu sei, mas tenho a certeza de que Deus irá guiar cada um dos meus passos e encontrarei uma forma de encontrá-lo. Rodrigo correu para preparar Ió e seguiu para a corte, sem avisar a Tirá para não preocupá-la. Em seu peito sentia que tinha que ir, para despedir-se do amigo e orar junto com ele pela vida eterna. Prisca, esposa do imperador Diocleciano, foi tomada pelo horror das torturas que vinham sendo aplicadas impiedosamente em Jorge. Durante alguns dias presenciou quando Jorge era trazido ao grande salão central, banhado de sangue e suor, para ser novamente ordenado a se curvar diante dos deuses romanos. Constatando aquele exemplo de fé inabalável, foi tocada pelos anjos e inspirou-se a tornar-se também uma cristã fervorosa. Assim como muitos em toda a corte que, estupefatos, assistiam ao que estava acontecendo com Jorge. E foi assim que, antes mesmo de desencarnar, Jorge começava a se tornar um exemplo de cristão, uma referência para aqueles que precisam enfrentar grandes provas, uma valiosa lição de fé e devoção aos preceitos divinos. E na manhã daquele novo dia, mais uma vez Jorge foi levado ao encontro de Diocleciano que estava a comer frutas, entregues a ele em uma bandeja de ouro e prata. E, com enorme desdém, já praticamente desistindo de convencer o conde a desistir daquela sandice,
virou-se para Jorge e mais uma vez insistiu. E então, imundo ser, desistiu dessa loucura descabida? Minha paciência chegou ao fim. Jorge estava no ápice de seus maus tratos. Já trazia em si diversas cicatrizes que nem sequer tinham tempo de se recuperar, pois a tortura do dia seguinte garantia que elas se manteriam abertas e apodrecendo. Seus olhos estavam roxos por fora e intensamente vermelhos por dentro. Não comia havia dias e recebia apenas um copo de água suja por dia, apenas para não desmaiar e impossibilitar a tortura. E foi assim, do fundo do poço do sofrimento, que conseguiu arrancar forças não se sabe de onde, para responder ao imperador Diocleciano. Desista logo de uma vez. Eu não vou me curvar diante do que você chama de deuses, simplesmente porque eles não são nada. E nada representam. Absolutamente. Melhor seria se você reconhecesse e passasse a contemplar o verdadeiro Deus. Porque só Ele pode te oferecer outro reino de fato excelente, diferente do que você tem agora. Este teu reino que consideras tão grandioso, tão imperial, tão destemido. Pois saiba que ele é frágil e caduco. E num instante, num piscar de olhos se esfacelará. E tudo o que nele há, por sua natureza frágil e breve, desaparecerá por entre seus dedos. E tu não poderás trazer nenhum proveito a quem o possuir. E tendo eu este conhecimento e esta luz que inflama em meu peito, mesmo que ainda ferido e em dor, posso te pedir que não te canses, imperador, em persuadir-me a deixar o meu Deus verdadeiro. Porque nem as suas promessas poderão me dissuadir e muito menos suas ameaças me amedrontarão. E foi assim que um dos mais honrosos soldados de Cristo que já surgiram na história da humanidade não se perturbou. Não esmoreceu aos encantos materiais do Império Romano e nem fraquejou diante de dias e mais dias em uma tortura incansável. Seus algozes terminaram os dias todos acamados, doentes. Não tinham mais forças para bater naquele homem. Mas aquele homem seguia em pé, mais forte até do que os que lhe surravam até cair doentes. E Diocleciano não podia tomar outra atitude senão mandar degolar Jorge diante de toda a corte. Não depois daquelas palavras afrontosas que poderiam repercutir em todo o reino, voltando as pessoas contra o imperador. Ele precisava dar o exemplo. Pôr um fim naquele homem que perigava tornar-se um mártir, um exemplo, uma referência para que mais e mais pessoas deixassem de seguir os deuses romanos e passassem a adorar este Deus cristão. Mal sabia Diocleciano que a morte não seria o fim dessa ameaça. Mesmo morto, Jorge seria ainda mais exaltado como mártir por tudo que representou para a luta cristã pelo bem de todos. Jorge da Capadócia, o guerreiro cristão que enfrentou de peito aberto o imperador romano. Em nome de Deus e Jesus. Em uma rua próxima ao castelo, Rodrigo parou seu cavalo e tentou ainda obter informações sobre Jorge. Quando foi abordado por um homem. Ei, você aí! Você não é o encantador de cavalos de Jorge. Talvez. Mas quem és tu? Pergunta Rodrigo. Sou evangelista. Venha comigo. Vamos até a taberna. Lá, poderemos conversar. Não fale nada sobre Jorge aqui na rua. É muito perigoso. Sim, senhor, vamos. Rodrigo seguiu o novo companheiro por vielas estreitas até chegarem a uma pequena taberna com uma grande porta de madeira pintada de amarelo. Evangelista bateu a porta por 3 vezes em um ritmo bem específico. Depois, na sequência, por mais 2 vezes. Este era o código-senha que permitia o acesso à taberna. Eles então adentraram onde um grupo de aproximadamente 30 homens estava reunido. Na porta havia um segurança que controlava o acesso de todos. Um homem alto de barba cerrada entreabriu a porta e reconheceu o evangelista. Então o indagou. Quem é esse que está com você, evangelista? É um amigo, ele trabalha na propriedade de Jorge. É o irmão da esposa de nosso amigo. Deixe-nos entrar. Evangelista então levou Rodrigo ao encontro de Damião, o líder daquele grupo que planejava resgatar Jorge das mãos do imperador. Estavam todos reunidos. Vários homens da cidade, cristãos convertidos inspirados por Jorge e que queriam ajudar o irmão. Olá, companheiro evangelista. Quem é este rapaz que o acompanha em nosso esconderijo?
É o menino cigano Rodrigo que vem das terras de Jorge. Rodrigo, o encantador de cavalos? Sua fama já chegou em toda a cidade, irmão. Eu me chamo Damião, sente-se. Estamos nos organizando e avaliando as possibilidades para tentarmos resgatar nosso amigo. Mas como farão isso? Pergunta Rodrigo. Temos homens, amigos e cristãos, infiltrados entre os soldados. Companheiros que se juntaram a nós e aceitaram um único Deus verdadeiro e misericordioso. Estamos planejando entrar hoje à noite e resgatar Jorge, completou o evangelista. Amigos, além de amigo de Jorge, minha irmã Tirá é sua esposa. Dias atrás recebi a visita de anjos do Senhor que me avisaram do martírio de Jorge. Por isso, acho que qualquer tentativa nossa será frustrada. Tudo o que está acontecendo está designado por Deus. Tivestes uma visão? Sim, anjos desceram do céu encobertos por uma névoa de um branco profundo e me comunicaram do martírio de nosso Jorge que se tornará um exemplo para muitas gerações. Meu Deus, e agora? Vamos organizar uma vigília de oração e preces pelo nosso amigo. Precisamos ao menos tentar algo. Mas até Prisca, a esposa do imperador, já aceita Deus como o único Criador do céu e da terra. Assim como muitos outros do palácio e da corte, que testemunharam a fé inabalável de Jorge e se converteram ao Deus verdadeiro. Mas nada está impedindo o desejo do imperador em matar Jorge. E ele mesmo não vai conseguir suportar a tortura por muito tempo, exclamou Josué, outro companheiro do grupo. De repente, o debate é interrompido por intensas e nervosas batidas na porta da taberna, que são ouvidas por todos. Logo, o silêncio toma conta do lugar. Quem seria? Será que foram descobertos? Evangelista subiu as escadas e foi caminhando lentamente até a porta e fez sinal de silêncio para os 2 guardiões que ficavam tomando conta da entrada e pediu que eles esperassem. Calmamente aproximou-se da porta e entreabriu a basculha com a mão direita enquanto a esquerda apertava com firmeza um punhal bem afiado. É Jerônimo, senhor. Ah, ora bolas, deixe-o entrar. Ofegante, Jerônimo entra na taberna e desce até o porão onde dezenas de companheiros debatiam e aguardavam uma decisão. Trago notícias do palácio. Diga logo de uma vez, homem. O imperador ordenou a degola de Jorge. Todos ficaram chocados com a notícia trazida. Deus tenha piedade de nosso amigo. Rodrigo se desesperou com a comprovação da previsão, que o deixou muito triste mesmo que já tivesse quase certeza do que viria a ocorrer com Jorge por causa da mensagem que recebera dos anjos. Lágrimas desceram de seus olhos. Ele foi confortado pelos novos amigos que acabara de fazer. Todos se envolveram em um fraterno abraço seguido de uma oração em nome do martírio de Jorge. Para quando está prevista a degola? Amanhã, 23 de abril, às 11 horas. Irmãos, oremos. Vamos começar agora mesmo uma vigília para que nosso amigo não sofra. Comece agora a avisar a todos os cristãos da cidade. Vamos orientar que se mantenham em vigília pelo nosso querido Jorge. Que seja para nós um exemplo de fé, coragem e determinação por toda a eternidade, disse Damião com a voz embargada e profundamente emocionado. Um grande exemplo de fé para todos nós. Salve Jorge! Viva o amigo! Vivas! Salve Jorge da Capadócia! E foi então que uma linda cena, repleta de emoção, aconteceu naquela taberna na madrugada de 23 de abril. Um a um, todos os companheiros ergueram o mais alto que puderam seus copos de ferro servidos de raque, a bebida típica da região, elaborada com figos, uvas e anis. E bravejaram juntos um grito que poderia ser escutado em todos os cantos da cidade: Salve Jorge da Capadócia! E Jorge então se tornou, a partir daquela noite, um mártir inesquecível. Por sua coragem em aceitar a morte, mas sem jamais pensar em abdicar da sua fé. Por seu exemplo de força e crença na força divina. E com isso, conseguiu converter muita gente ao evangelho trazido por Jesus. Por amar Jesus e seguir os preceitos contidos em suas palavras, ele não temeu pela sua vida. Jorge mostrou para todo o povo que o amor, a fé e a coragem inabalável são requisitos indispensáveis para a evolução espiritual tão desejada por todos.
Rodrigo se despediu de Damião e Evangelista. E saiu ainda muito abatido da taverna tentando, de alguma forma, entender os acontecimentos. Pôs-se a caminhar cabisbaixo pelas vielas da Capadócia puxando à mão o seu cavalo e seus cabelos compridos escondiam seus olhos avermelhados pelas lágrimas incessantes. Após caminhar por algumas horas, questionando em pensamento as vontades de Deus, Rodrigo montou em seu cavalo, que parecia perceber a tristeza que se abateu sobre o seu grande amigo. E voltando ao castelo, procurou por Marques trazendo a notícia da morte de Jorge. Marques o recebeu na entrada principal. Rodrigo, tens alguma notícia de Jorge? Marques, precisamos conversar. Sim, Rodrigo, o que houve? Conseguistes notícias? Estás com as feições de muita tristeza. Querido amigo, Jorge será degolado nesta manhã às 11 horas. Meu Deus, a ira do imperador abate nossa família. Sim, amigo, temos que preparar Tirá para esta terrível notícia. Coitada de Tirá, como poderá viver sem Jorge? Um amor tão lindo, uma felicidade incomparável. É verdade, não sei como ela reagirá a esta situação lastimável. Rodrigo saiu à procura de Tirá no castelo de Jorge. Foi até a sala de costura, onde Marques disse-lhe que ela poderia estar. No caminho seguiu orando a Jesus para lhe dar forças e sabedoria para contar tudo a Tirá da melhor forma possível. Suas pernas bamboleiam e tremem. Sente-se impotente diante de tamanha tragédia. Antes de entrar na suntuosa sala, Rodrigo fica por alguns instantes a observar sua linda irmã tecendo costura. Ela está chorosa pela ausência de notícias de Jorge. Tirá. Rodrigo, meu Deus, que bom que chegaste. Vieste da cidade, não é? Tens notícias de Jorge? Diga-me. Sim, minha querida irmã, trago notícias de Jorge. Fique calma, por favor. Fale logo, estou muito nervosa e ansiosa para saber como ele está e onde está. Sente-se aqui no sofá comigo. Rodrigo pegou as mãos de Tirá e começou a orar mentalmente enquanto a afagava com muita ternura e amor. Era como se estivesse aplicando um passe na irmã sem que ela pudesse perceber. Pediu com toda a sua força mental que os espíritos de luz ali presentes ajudassem a tranquilizar Tirá para ela não se desesperar. Tirá percebeu nos olhos de seu irmão que alguma coisa estava acontecendo de muito grave. Dentro de seu coração uma angústia começou a preencher o vazio da ausência de seu grande amor. Era como se os irmãos estivessem se comunicando pelo pensamento. Rodrigo então falou calmamente. Minha querida irmã, já passamos por tantas coisas boas e também por muitas coisas ruins nessa nossa jornada. Precisamos estar sempre preparados para o bom e para o ruim, para o bem e para o mal, embora saibamos que no fim o bem sempre vence. Conte-me logo, Rodrigo, sei que algo grave aconteceu ou está por acontecer. Pode me contar, eu vou ser forte. Seu coração disparou como se fossem dar suas últimas batidas, seus pulsos arderam tanto que Tirá podia sentir a intensidade da pulsação em suas veias. Minha querida irmã, Jorge será assassinado nesta manhã às 11 horas por ordem do imperador Diocleciano. Tirá sentiu tudo tremer. Levantou-se e começou a andar pela sala, segurando os cabelos junto à cabeça em sinal de desespero. Rodrigo pegou a taça com licor doce de amêndoas oferecida por Marques e levou até sua irmã para que ela bebesse e se acalmasse. Ela não aceitou a oferta. Suas pernas começaram a ficar fracas e Tirá desabou sobre o sofá estofado com lã de cabras nativas da Caxemira e tingida de vermelha. Deus, por quê? Por quê? O que houve? Conte-me, meu irmão. Por sua fé em Jesus, irmã. Jorge sofre seu martírio, que o fará iluminado entre os homens. Querida Tirá, há alguns dias, antes de Jorge partir, fui visitado por anjos do meu amigo espiritual que me avisaram desse acontecimento. Infelizmente não há nada que possamos fazer. Eu não podia ter feito nada, por orientação dos mentores. Tirá perdeu subitamente a consciência e desmaiou no colo de Rodrigo. Logo ele e Marques a levaram para o quarto e mandaram chamar o médico que atendia usualmente a família. Seguro de que nada grave estava a acontecer à sua irmã, Rodrigo pediu a Lia que ficasse no quarto e acompanhasse o estado de Tirá.
Desceu pelas escadas bamboleando entre os degraus e foi até a capela para orar pelo amigo Jorge e pelo rápido restabelecimento de sua irmã Tirá. Muito abatido, o jovem cigano não conseguiu conter as lágrimas. Permaneceu ali ajoelhado por horas, diante da imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo talhada em madeira nobre, doada pelo melhor artesão de madeiras da Capadócia para o conde Jorge. A madrugada foi se aproximando, e no castelo todos seguiam muito abalados e tristes. Sentiam-se incompetentes em demasia por não poder ajudar o homem tão justo e bom que sempre foi Jorge. A tristeza tomou conta do lugar. O céu, antes sempre tão inspirador e lilás, hoje trazia o peso daquelas sensações todas e estava roxo escuro, triste, choroso como todos ali. Tanto que começou a chover naquela madrugada. Algo muito raro na região. A Capadócia inteira chorava e lamentava a morte de tão nobre homem. Inclusive os céus. Rodrigo levantou-se na capela e decidiu ir até a cocheira para recolher os animais para o descanso noturno. Parecia que até os animais pressentiam os acontecimentos. Rodrigo sabia que eles eram muito sensitivos e que havia a necessidade de acalmá-los. Ficou ali durante algum tempo e, sem dar por si, caiu no sono sobre o feno espalhado ao lado de Ió. Durante a madrugada, Rodrigo é então acordado pela névoa iluminada que adentrou novamente a cocheira do castelo de Jorge. Os anjos iluminados novamente apareciam diante dele. O que será que eles trariam neste momento de mensagem? Pensou Rodrigo, que sentia precisar muito daquele encontro. Olá, Rodrigo. Olá, meus amigos de luz. Querido Rodrigo, venho te trazer algumas recomendações do que tens a fazer prontamente. Podes dizer, anjo amigo. O que me disseres será feito. Apronte a carruagem e pegue o máximo de pertences de todos para partir imediatamente rumo a Alexandria, no Egito. Mas como assim? E os cuidados com tudo aqui? Não podemos abandonar tudo de Jorge. Logo agora. Faça isso e faça-o imediatamente. Arrume tudo e assim que o dia nascer parta. Sim, Senhor, se é assim que acreditam ser o correto, assim o farei. Obrigado por vossa luz, mais uma vez me intuindo. Siga com fé, Rodrigo. E tudo ficará a contento para todos. Acredite. E sobre Jorge, acredite que não morremos, porque o nosso corpo se destrói. Estaremos sempre perto de Jorge e de ti, para te consolar e te ajudar a suportar as provas. Ela, a vida, será rude para ti. Mas com a ideia da eternidade e do amor de Deus em teu coração, teus sofrimentos ser-te-ão leves. Acredite. Obrigado por tão doces palavras, amigo. Agora prepare tudo e volte a descansar, pois terás uma jornada longa e dura pela frente. Nós estaremos a guiar seus passos. Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Mas isso tudo é realmente o que temos que passar? Sim, meu querido Rodrigo. Não existe acaso. Está tudo determinado. Tudo que tens a passar terás que passar. E, então, quando estiveres na vida espiritual, compreenderás todo o ocorrido com mais lucidez. A sua alma vive imortal. Preocupo-me por demais com minha irmã Tirá. Ela está muito a sofrer de forma angustiante. Não se preocupe, estamos próximos a ela também. Seu pai já está conosco trabalhando muito pelo bem de vocês. Rodrigo desabou a chorar ao ouvir notícias de seu pai, Rui. Que saudade de meu amado pai. Sabe, amigo, por vezes me canso de tantas batalhas e desilusões. Querido Rodrigo, as batalhas são para os fortes. Deus confere as mais duras provas aos seus melhores guerreiros, como você. Como Jorge fora e seguirá sendo. Ambos colherão os frutos de vossa coragem e perseverança no trabalho do bem. Às vezes acho que minha missão é excessiva e temo por todos que estão ao meu lado. Rodrigo, não existe acasos na vida. Tudo o que está em teu caminho deves cumprir. Por vezes a dor é maior. Mas quanto maior for sua coragem, maior será sua vitória espiritual. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Lembre-se disso. Meu saudoso pai sempre me aconselhou a ouvir a voz que vem de dentro do meu coração. Que essa seria a voz da razão. Sabe as palavras, querido amigo.
Ouça sempre seu coração, pois em cada um há os ensinamentos espirituais mais profundos. E é essa a voz que deve conduzir-te para a perfeição. Obrigado, anjo. Sinto-me confortável ouvindo suas palavras. Rodrigo, todos estão ligados por laços eternos. Eu, você e mais alguns amigos de muita luz ainda temos muito a fazer. Obrigado, amigo. Podes contar comigo para sempre. Sei disso, agora faça o que ordenamos. Farei sim, imediatamente. Obrigado por tudo. A densa névoa se desfaz rapidamente. Sem questionar as ordens dadas, Rodrigo começa a preparar os animais para a viagem. Quando Rodrigo estava nos últimos preparativos com os animais, já começava a amanhecer em Nicomédia. O céu estampava uma mistura única de cores onde o amarelo, o laranja, o rosa e o lilás pareciam compor um quadro pintado à mão pelo melhor artista da época. Rodrigo correu para procurar Marques. Ao encontrá-lo já foi recebido com um alerta. Rodrigo, saiba que estou muito nervoso e preocupado. Há soldados se aproximando dos portões da propriedade. Estão rumando firme na direção do castelo. Já mandei trancar os portões para que ninguém entre, mas não sei quanto tempo suportaremos. Fique calmo, Marques. Eu os receberei. Como assim você os receberá? Não vê que ainda és um jovem rapaz e que eles não te darão confiança? Calma, Marques. Sou jovem, mas já sei lidar com essas situações. Fui treinado pelo maior líder cigano que estas terras já viram. E ainda fui orientado pelos anjos iluminados do Senhor. Saberei como lidar com essa situação. Rodrigo ordenou então que os portões fossem abertos. Um grupo de 60 soldados romanos se aproximava do portão principal do castelo. Logo que chegaram, procuraram pelo responsável pela propriedade naquele momento. Bons dias, senhor. Meu nome é Rodrigo. Pode falar. Venho a mando do imperador para confiscar a propriedade em nome do Império de Roma. Mas não pode fazer isso, senhor. Há um decreto do imperador que determina que todas as propriedades do conde Jorge tornem-se agora propriedades do imperador e de Roma. Vocês têm 40 minutos para desocupar a propriedade com suas roupas apenas. Nada mais pode ser levado e nem tirado dos salões ou das dependências do castelo. Mas senhor, o conde Jorge tem esposa e ela é a herdeira natural de tudo isso aqui. Jorge foi julgado e condenado como traidor do Império Romano. O título de conde lhe foi subtraído e nada mais lhe pertence, nem aos seus. Cumpra-o mandato. Sem questionar mais, Rodrigo afastou-se dos soldados, estando preocupado com o que poderia acontecer com Tirá. Sim, senhor, vou avisar a todos. Rodrigo já tinha tudo planejado. A carruagem já estava pronta com os pertences de Tirá, Marques e Lia. Os demais empregados da propriedade já tinham sido orientados por ele que logo ao amanhecer do dia deveriam partir. Rodrigo também guardou muitas moedas de ouro de Jorge, que lhe confidenciou o lugar onde as guardava, autorizando-o a pegar tudo no caso de alguma emergência. Isso seria o suficiente para mantê-los por algum tempo até encontrarem um lugar seguro a caminho de Alexandria. Rodrigo pegou ainda a espada de Jorge cravejada de diamantes e ouro, que também lhe foi garantido pelo conde no caso de acontecer algo a ele. Disse-lhe que esta seria a principal recordação que Rodrigo e Tirá teriam dele. Venha, Marques, pegue Tirá e Lia. Nós vamos sair pelos fundos, ao leste do terreno. Há uma saída subterrânea cavada na pedra que Jorge me mostrou. É segura e nos levará aos campos de pasto. Os soldados não notarão a nossa ausência. Isso nos dará um tempo de distância deles. Mas para onde vamos, irmão? Vamos para Alexandria, no Egito, Tirá. O que? Como assim? Exclamou Tirá, espantada com a decisão um tanto quanto inusitada. Mas Rodrigo, é muito longe. Você sabe o caminho? Devem ser mais de 30 dias até chegarmos. Fique tranquila, minha irmã. Está tudo sob controle. Confie no seu irmão. Temos recursos para a viagem e estamos sendo guiados pelos anjos do Senhor. Confie e acredite. Iremos para a Síria e de lá seguiremos para o Egito. Coloquem essas roupas que estão aí atrás, todos vocês. São roupas ciganas. Finjam serem ciganos.
O resto deixe comigo que resolvo. Marques e Lia trocaram suas roupas de criados por roupas de ciganos. Isso daria a eles mais segurança pelas estradas, pois os ciganos eram muito respeitados na Síria. Após algumas horas de viagem. Tirá, por que estás tão calada? Já vistes as horas? Nesta hora se completa um dia sem o meu amor. Minha querida irmã, eu compreendo sua tristeza. Mas nada podemos fazer para mudar o que o Senhor nos reserva. Sabemos que determinadas coisas são colocadas em nosso caminho para que possamos cumprir o que aqui viemos fazer. Jorge será o grande mártir da liberdade dos cristãos da Capadócia. E é isso que nos assegura sua grandeza de Espírito de Deus. Sim, meu irmão, isso de certa forma até me conforma. Mas a saudade já é grande em meu peito. Jamais esquecerei tudo o que ele me ensinou e todo o amor que me deu. Ele foi um raio de luz em minha vida, mas que passou muito repentinamente, infelizmente. Um dia você estará com ele de novo. Fique tranquila, e lembre-se, Deus é perfeito. Obrigada, meu querido irmão. Vou buscar orar e me acalmar. Capítulo 8. Fuga. Já é tarde. Vamos acampar nessas matas ali adiante. Marques, arrume a lenha para acendermos uma fogueira, por favor, busque toras mais firmes de madeira para prendermos os animais. O local escolhido era de uma vegetação verde com grandes árvores que lhes davam segurança, pois da estrada não era possível enxergar quem ali estivesse. E Rodrigo seguiu organizando o acampamento como seu pai, Rui, fazia antigamente. Lia, por favor, minha querida, prepare alguma coisa para o nosso jantar junto com Tirá. Eu vou procurar água e dar alimento aos animais. Quando eu voltar, juntos, levantaremos as barracas. Sim, Rodrigo, venha, Tirá, vamos preparar algo para todos. Rodrigo levou os animais até um pequeno riacho e deu água para eles. Aproveitou para dar um banho nos animais e colher água a mais para levar ao acampamento que seria arrumado de uma forma confortável e segura para todos. Após o jantar todos se recolheram ao descanso necessário para seguirem a viagem tão longa que ainda tinham pela frente. Rodrigo ficou de vigia próximo ao acampamento a fim de proteger o sono de Lia e Tirá que, juntas, dormiam em uma barraca montada por Marques. Todos adormeceram sob o céu estrelado e límpido da Capadócia, com apenas algumas nuvens em uma linda noite quente de primavera. Rodrigo, acorde! Lutando contra o sono e o cansaço, Rodrigo desperta subitamente. Sim, anjo, pode falar. Dirigindo-se a Rodrigo, o anjo ordenou: anote o roteiro de sua viagem. Agora o anjo que estava a guiá-lo se mostrou totalmente. Uma luz de cor violeta muito intensa o envolvia. Parecia um rapaz de uns 24 anos com uma roupa esquisita, barba rala e pouco cabelo. Seu traje era marrom claro e usava sandálias com tiras de couro trançadas entre os dedos do pé. Tinha baixa estatura, voz meiga e carinhosa, e trazia uma corda presa na cintura que separava a parte superior da parte inferior da roupa. Rodrigo ficou admirado com sua visão com mais detalhes que as anteriores. Anote com atenção o roteiro que deve seguir. Rodrigo pegou um pedaço de pano e uma barra de carvão da fogueira e começou a anotar. Você vai passar pela Síria e lá encontrará um homem de nome Felipe. Ele será seu guia e companheiro de viagem até Alexandria. Felipe, mas como o reconhecerei? Não se preocupe, ele te achará. Depois vocês seguirão até o Egito. Sigam para a cidade de Alexandria e aguardem instruções. Nunca biarre à noite. Procurem sempre lugares onde não há ninguém, para repousarem e cuidarem dos cavalos. Curioso com o anjo que aparece para ele pela primeira vez de forma tão nítida e com a voz tão suave, Rodrigo indagou seu nome. Sim, pode deixar, farei tudo do jeito que me orientas. Você poderia me dizer seu nome? Chamo-me Daniel. Daniel, e por que só hoje você se mostrou completamente para mim? Cada vez que sua fé aumenta um tanto tudo fica mais fácil para nós. Minha aproximação de você vem de longo tempo. Agora é chegada a hora de estreitarmos nosso convívio. É merecedor desta visão,
O mérito de sua evolução é, e sempre será, todo seu. Está bem, Daniel. Obrigado. Farei como me orientas. Agora volte a dormir e não conte aos demais sobre minha visita. Siga com fé, que estaremos sempre ao seu lado. O jovem cigano passou aquela noite em claro. Estava profundamente admirado com a beleza de seu mentor e companheiro espiritual. Suas vestes o intrigavam. A luz que envolvia aquele espírito não saía dos pensamentos de Rodrigo. Uma visão maravilhosa de um enviado do Senhor ali, diante de seus olhos. Uma dádiva, um verdadeiro presente em meio a tantas provas e desafios. Após aproximadamente 3 semanas de viagem, finalmente o grupo formado por Rodrigo, Tirá, Marques e Lia chegou à Síria. Tirá sentia muitas saudades dos tempos em que conheceu e viveu ao lado de seu amado Jorge. Afastados do centro da cidade, Rodrigo orienta a montagem de um acampamento temporário enquanto Marques vai à cidade para procurar o local de permanência de todos, que resolvem ficar por alguns dias a descansar na Síria. Num vilarejo, Marques avista uma pequena hospedaria. Ao adentrar é recebido por um homem de traje branco longo que lhe cobre os pés e uma barba branca longa que lhe cobre praticamente todo o rosto. Bons dias, senhor. Bons dias, responde o homem. Esta sua hospedaria é lugar seguro para o descanso. Sim, senhor. Quantos são os seus? Ou está sozinho? Somos um total de 4. 2 homens e 2 mulheres. Tenho hospedagem para todos. Traga seus amigos que serão bem-vindos à Síria. Tens acomodações para os animais? Sim, temos cocheiras e alimentação para os animais. Marques acha o lugar seguro e agradável para a estada de todos, e então volta para avisar Rodrigo. Volto então com meus amigos. Estarei a lhe esperar. De onde estão vindo? Estamos vindo da Capadócia. Qual o seu nome, senhor? Chamam-me Marques. Obrigado, senhor. Amanhã logo cedo estaremos aqui. Marques volta a cavalgar em direção ao acampamento provisório, cumprindo o que fora determinado por Rodrigo. Satisfeito por ter encontrado um local adequado, pois a hospedaria ficava em um lugar muito confortável. Era um pouco distante do centro popular da Síria, mas tinha lindas árvores a rodeá-la e um pequeno lago em frente. O preço também estava justo e adequado às possibilidades do grupo. Após algumas horas, afoito como sempre, Marques chega ao local onde o restante do grupo o aguardava. Rodrigo, consegui um lugar seguro, bonito e de bom preço para ficarmos a descansar por alguns dias. O dono, Miguel, nos garante comida e tratamento para os animais. Obrigado, Marques. Faremos a vontade de minha irmã que parece ter perdido o costume de viver como cigana. Nós sempre vivemos pelas estradas e acampamentos de cabanas. Mas a vida com Jorge a deixou um tanto quanto mimada e agora sente a necessidade de mais conforto. E estando ela ainda muito sofrida com a perda do nosso amigo, vou fazer sua vontade e deixar que ela descanse por alguns dias para podermos seguir até o Líbano. Façamos isso, Rodrigo. Amanhã logo cedo partiremos. Agora vá descansar e deixe que eu prepare a fogueira para esta noite. E no meio da madrugada, Rodrigo teve mais uma revelação. Sonhou com o espírito de Jorge sem saber ao certo, quando acordou, se era de fato sonho ou se realmente vira o amigo. Rodrigo, por favor, você poderia enviar um recado para sua irmã. Jorge, que bom revê-lo. Como você está bem, com a farda de gala que tanto gostava de andar. Rodrigo, meu tempo é curto. Ainda estou em um processo de refazimento. Por favor, preciso que você diga à sua irmã que eu sempre soube que tínhamos algo a cumprir juntos. Quando encontrei aquela menina assustada, sabia que fomos feitos um para o outro. Sentia que Deus me convocava para o bem. Diga-lhe que compreenda a minha morte, pois hoje sei que ela era necessária e incontornável. A minha morte fará mudar corações. E eu estava pronto, embora me doesse muito abandonar vocês. Mas respeito os desígnios do Deus que conheço e amo acima de tudo. Na eternidade estarei esperando por você e por Tirá. Jorge, é chegada a hora de provar a todos o nosso Deus verdadeiro.
Sua fé já está transformando e seguirá inspirando corações. Sua lição de amor a Jesus converterá muitas pessoas a Jesus. Obrigado por tudo, Rodrigo. Venho acompanhando de perto como você tem sido corajoso e determinado. Continue assim. A dor da minha partida fará com que os corações cristãos se inspirem nas preces e orações. Vim para o plano material com a única missão de ser o soldado de Cristo e nele confiei minha existência. Serei para sempre seu mais determinado guerreiro. Só te peço uma coisa, amigo, cuide de Tirá. Mantenham-na segura de meus algozes e faça com que ela seja eternamente feliz. Com lágrimas nos olhos, Rodrigo abraça o amigo. Amigo, tenha certeza de que jamais abandonarei minha irmã assim como jamais abandonarei a fé e o amor que tenho por você. Emocionados, Rodrigo e Jorge se despediram com um aceno. A visita deve ter provavelmente desgastado muito o espírito de Jorge, ainda muito recente no plano espiritual. Capítulo 9. Felipe. Logo cedo, quando todos acordaram, estava quase tudo pronto para seguir viagem. Rodrigo, sempre muito determinado, havia levantado mais cedo que todo mundo e tudo já estava preparado para a partida. Até porque mal podia esperar para dar o recado de Jorge a Tirá. Quando contou a ela que recebera a visita de seu amado em sonho, ela mal podia acreditar. Chorou copiosamente e ficou muito feliz por terem recebido a dádiva de tal comunicação com o plano espiritual. Seguiu chorando até Rodrigo contar, palavra por palavra, o que Jorge pedira para passar à sua amada. Ao fim, Tirá abraçou bem forte o irmão, como se, por meio de seu corpo, pudesse abraçar a Jorge também. Após o desjejum, todos seguiram rumo à hospedaria de Miguel. E depois de 2 horas cavalgando chegaram ao destino. Bons dias, Miguel. Bons dias, Senhor Marques. Rodrigo, Marques e Tirá entraram na hospedaria. Tirá ficou a observar o lugar simples, mas feito com muito bom gosto e esmero. Chegamos. Este é Rodrigo, o jovem sobre o qual lhe falei ontem à noite. E esta é Tirá, sua irmã caçula. Ali está Lia. Bons dias, sois ciganos? Sim, senhor. Tens alguma coisa contrária a nós? Não, senhor, de forma alguma. Só tenha cuidado com os soldados. Eles andam a perseguir os ciganos. Parece que nos perseguem durante toda a história da humanidade. Estamos vindo da Capadócia justamente por este motivo. Com isso vocês podem ficar tranquilos. Estamos distantes das tropas e todos os que aqui estão são de minha confiança. Não falarão nada de vocês. Mas evitem estes trajes, pois assim ficarão menos visíveis ao povo local. Obrigado, Miguel. Seguiremos seu conselho. Rodrigo acompanhou Miguel, e juntos, foram levar os animais para as cocheiras nos fundos da hospedaria, que ficava em um local muito pouco povoado. Ficaram por lá durante algum tempo a conversarem. Senhor Miguel, precisarei de alguns homens para seguir viagem comigo, preciso de carregadores. Conheces alguém que possa me ajudar a fazer este serviço? Posso falar com meu filho. Ele anda meio triste por estar parado por aqui. Ele deseja viajar por outras terras e seguir seu próprio destino. Vive dizendo isso e me perturbando por causa disso. Se for de sua conveniência e não for atrapalhá-lo, aceito sim. Falarei com ele e pensarei a respeito. Após cuidar dos animais, Rodrigo retornou à hospedaria e seguiu direto ao quarto de Tirá, que já estava pronta para o jantar. Estava, como sempre, muito bonita. Trajava um vestido azul com pedras a brilhar pela luz do pôr do sol. Minha irmã, sempre tão linda. Vou tomar um banho e trocar essas roupas. Logo desço para seguirmos até o mercado central. Estarei a lhe esperar lá fora. Tirá desceu aos jardins e sentou-se em um pequeno banco de 2 lugares em frente a um lago. Ali permaneceu a esperar por Rodrigo e demais companheiros para seguirem para o mercado central. Ao longe, com olhar atento, Felipe observou Tirá sem conseguir piscar os olhos nem por um segundo sequer. A beleza da cigana o fez estremecer. Seus pensamentos viajaram pelos céus encantados do amor. Cobriu-se de coragem e aproximou-se da bela dama para cortejá-la. Boas tardes, senhorita.
Boas tardes, senhor. Incomodo-a estando aqui? Não, senhor, fique à vontade. Posso sentar-me? Desculpe o atrevimento. Chamo-me Felipe e sou filho do Miguel, dono da hospedaria. Qual o seu nome? Tirá. Pode sentar-se sim, sem problemas. Obrigado, senhorita. Estás de passagem? Sim, estamos indo para o Líbano. O que farás no Líbano? És de lá? Não, somos da Armênia. Estamos a viajar. Vi que estão em grupo. Um deles seria seu marido? Não, senhor. Somos eu, meu irmão e um casal de amigos. Perdi meu marido há pouco tempo. Perdoe-me, senhora. Não queria magoá-la. Ainda sentes a dor da perda? Senhor Felipe, ainda não me conheces para fazer este tipo de pergunta. Desculpe-me, mas me darei ao direito de não responder. Felipe levantou-se bruscamente e como se de joelhos pediu a Tirá que o perdoasse pela grosseira intromissão em sua vida. Mas calma um pouco, Tirá convida-o a sentar-se novamente. Vamos mudar de assunto. Sim, é o melhor que fazemos. O que irão fazer no Líbano? Na verdade não estamos indo para o Líbano. Nosso destino final será Alexandria, no Egito. Nossa, estão a uma boa distância de seu destino. Sim, sabemos, mas seguiremos em frente, pois esse é o desejo de meu irmão. Como se chama seu irmão? Rodrigo, Cigano Rodrigo. Sabe, senhora, meu pai é dono desta hospedaria, que na verdade fora do meu avô. Aqui eu nasci e aqui me criei. Mas acho que chegou a hora de seguir novos caminhos. Se não for incomodar vocês, será que eu poderia acompanhá-los nessa viagem? Precisas falar com meu irmão. Espere aqui mesmo, pois ele já está a descer para encontrar-me. Ficarei então a esperá-lo. Gostas de lagos? Sim, água não é uma coisa muito comum por estas bandas. É verdade, aqui é uma nascente que preservamos desde que eu era menino. Foi você quem fez esse lago? Sim, eu, meu pai e meu avô. Eles juntaram uns amigos e cavamos todos juntos, todo o entorno do lago. Colocamos algumas pedras e a natureza fez o resto. Ficou muito bonito. Parabéns. Obrigado, Tirá. Gostaria que ele fosse tão bonito como você. Felipe, olha o respeito. Perdoe-me, Tirá. É que não se vê mulheres tão lindas por estas bandas. Obrigada, Felipe. Olhe quem está vindo, é Rodrigo. Boas tardes, senhor. Boas tardes. Vejo que arrumaste companhia, Tirá. Esse é Felipe, filho de Miguel, o dono da hospedaria. O coração de Rodrigo disparou na mesma hora. Lembrou-se da promessa de Daniel quando lhe disse que Felipe o encontraria. Suas pernas tremeram e sua feição congelou, o que foi logo percebido por Tirá que viu a palidez em seu rosto. O que houve, meu irmão? Está se sentindo bem? Sim, me perdoe. Felipe levantou-se, segurou Rodrigo pelo braço e o conduziu a sentar-se no banco onde estava com Tirá. Vou pegar água para seu irmão, senhora. Faça isso, por favor. Sente-se, Rodrigo. O que houve? Rodrigo esperou para que Felipe se afastasse e conversou então com Tirá explicando-lhe da visão do anjo que o alertava a respeito deste encontro. Tirá, impressionada com a revelação de Rodrigo, passou a ver Felipe como um enviado de Deus para ajudá-los. Neste momento, Felipe aproximou-se de volta trazendo em suas mãos uma bandeja com uma moringa de porcelana contendo água fresca e alguns copos. Aqui está, senhor, sua água. Trouxe para todos. Obrigado, muito obrigado. Muito prazer. Me chamam Felipe. Sou o filho de Miguel, dono da hospedaria. Disse Felipe, estendendo sua mão direita com o intuito de cumprimentar Rodrigo. E prosseguiu, buscando acalmá-lo. Tirá me falou que vocês pretendem seguir até o Egito. Sim, este é nosso destino. Desculpe-me a audácia, mas será que eu poderia acompanhá-los nesta jornada? Há tempos aguardo uma oportunidade como esta para partir. Seria perfeito. Olha, se o seu pai não se opuser e concordar, sim, poderia nos acompanhar, sem problemas. Já tinha, inclusive, comentado com seu pai que precisaria de homens para nos ajudar na viagem.
Não posso pagar muito, mas como desejas ir ao Egito, juntamos sua necessidade com nossa carência. Não precisas me pagar, tenho prendas. Quando pretendem partir da Síria? Assim que Tirá se sentir pronta para seguirmos. Agora vamos ao mercado central. Desejas ir conosco? Sim, será um prazer acompanhá-los. Mas Rodrigo, se não se importam, gostaria de pedir que Tirá coloque roupas mais simples, pois o mercado está infestado de soldados que caçam estrangeiros. A beleza de sua irmã certamente chamará a atenção de todos e isto pode ser problema para nós. Faça o que Felipe nos pede, Tirá, por favor. Aguardamos você aqui. Aproveite e apresse Lia e Marques. Seguindo as orientações de Felipe, tudo transcorreu tranquilo na ida à cidade. Todos compraram itens essenciais e conheceram alguns locais importantes da Síria. Tirá comprou roupas, comida e condimentos para utilizar na viagem ao Egito. Mais tarde, já de noite e de volta à hospedaria, Rodrigo sentou-se com Tirá em frente ao lago para conversarem e planejar o futuro de ambos. Logo Marques se aproximou junto com Lia e todos ficaram a se divertir contando casos engraçados, buscando amenizar um pouco os tempos recentes tão sofridos e tristes para todos. Felipe apareceu e trouxe em suas mãos um pequeno violão artesanal. Todos ficaram até tarde da noite a cantarolar músicas ciganas, dançando e se divertindo, lembrando os bons tempos de acampamento cigano na tribo de Rui. Miguel, ao longe, vendo o filho feliz sentiu-se aliviado, pois havia muito tempo Felipe não esboçava sorrisos e nem pegava em seu violão. Sentiu que ele já pertencia àquele grupo sem nem mesmo se dar conta disso. A afinidade foi instantânea. Pareciam espíritos designados a se ajudar. E, de fato, eram. Após 7 dias de descanso, Rodrigo resolve que seguiriam viagem. Depois de um longo abraço, Felipe despediu-se de forma calorosa de seu pai, Miguel. Ele lhe deu moedas e desejou ao filho toda a felicidade do mundo. Aconselhou a seguir os ensinamentos que lhe dera em sua educação e o alertou a tomar muito cuidado com os soldados que estão espalhados pelas estradas até o Egito. Pode deixar, pai, fique tranquilo que um dia volto para lhe ver. Vá, meu filho, encontre sua felicidade. Adeus, amigos, e, pelo amor de Deus, cuidem bem de meu filho. Pode deixar, Miguel, cuidaremos como se fosse de nossa própria família. Assim são os ciganos, um novo membro do grupo viajante é um novo membro em nossa família. O grupo partiu e seguiu o trajeto até Damasco. Chegando lá, foram informados de que era impossível passar próximo a Jerusalém. Um grande conflito armado estava acontecendo e era muito arriscado tentarem passar. Felipe, o mais novo do grupo, estava muito nervoso e procurou Rodrigo para informá-lo de que não deveriam passar por Jerusalém. Rodrigo, fui informado de que não podemos passar por Jerusalém. Não tem como.